Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos iniciar a resolução da prova da Prefeitura de Paulínia do ano de 2021 da banca FGV. São duas questões que falam sobre a classificação ASA. Vem comigo! Pessoal, o que diz a primeira questão? Um paciente classificado pelo seu estado físico como ASA 2 apresenta-se, letra A, saudável, sem ansiedade e apto a suportar o estresse do procedimento? Letra B, portador de doença sistêmica moderada ou com maior ansiedade e medo? Letra C, portador de doença sistêmica severa que limita suas atividades? Letra D, sob constante risco de morte. E letra E, em fase terminal. Agora vamos para a segunda questão. Relacione a condição médica à respectiva classificação ASA. 1. Diabetes tipo 1 controlada. 2. Hipertensão arterial controlada com medicação. 3. Infarto agudo do miocárdio recente com PA maior que 200 por 100. 4. Morte cerebral. Agora nós tínhamos que associar essas condições à classificação ASA. Se era ASA 3, ASA 4, ASA 6 ou ASA 2, e aqui tínhamos as possibilidades de combinações. Meus queridos, vem comigo para fazer uma revisão sobre classificação ASA, um assunto que despenca nas provas de concurso público. Vou passar um esqueminha para vocês que eu montei para facilitar a sua memorização. Vamos lá! Importante a gente lembrar que a classificação ASA, como o próprio nome diz, vai classificar o paciente, o indivíduo, de acordo com o seu estado de saúde, para determinar quais procedimentos ele pode receber. No caso aqui, quais procedimentos odontológicos são indicados para cada tipo de classificação. A referência que eu utilizei aqui foi o livro do Eduardo Dias de Andrade, Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. Temos outras referências também, mas a que é mais cobrada sobre esse assunto nas provas de concurso público, sem dúvida, é a do Eduardo Dias de Andrade. Então vamos lá. Via de regra, nós temos ASA 1, aquele paciente saudável, ASA 2, paciente com doença sistêmica moderada. Andrade traz dessa maneira no ASA 2, mas a gente também encontra em algumas referências doença sistêmica leve a moderada, em outras, doença sistêmica leve para o ASA 2. No ASA 3, é doença sistêmica severa, de modo que limite as atividades do paciente. ASA 4 é doença sistêmica severa também, mas neste caso, esse paciente está sob constante risco de morte. Ele apresenta problemas médicos de grande importância para o planejamento do tratamento odontológico. Então, sempre lembrar que ASA 3 e ASA 4, doença sistêmica severa, sendo que no ASA 3, essas condições sistêmicas limitam as atividades do paciente. E no ASA 4, é um paciente que está sob constante risco de morte. Continuando aqui, ASA 5, paciente em fase terminal. Geralmente ele está hospitalizado e tem uma expectativa de vida que não é maior do que 24 horas. E por último, o ASA 6 é um paciente com morte cerebral. Vamos começar então pelo ASA 6, que é o mais simples. O paciente com morte cerebral não é indicado qualquer tipo de tratamento. O ASA 1 é aquele paciente saudável, então tem pouca ou nenhuma ansiedade, ele é capaz de tolerar bem o estresse do tratamento odontológico e, neste caso, segundo a referência do Andrade, estão excluídos pacientes muito jovens e os idosos. Atenção, já vi questão de concurso público sobre este item. E ASA 1 estão excluídos pacientes muito jovens ou idosos. Neste caso, a gente tem um risco mínimo de complicações. É isso que a gente precisa saber sobre o ASA 1. Onde que a gente tem maior chance de confusão, de complicação na hora da prova de concurso público? ASA 2, 3 e 4. E aí que a gente vai focar a nossa atenção. Primeiro eu vou falar de um modo geral, depois eu vou colocar uma tabelinha comparando exatamente essas três categorias, que é o ASA 2, 3 e 4, onde gera maior confusão e é onde as bancas mais focam na hora de fazer as questões de concurso público. ASA 2, paciente com doença sistêmica moderada ou de leve a moderada, tem maior grau de ansiedade ou medo. Andrade ainda enfatiza, falando que são pacientes extremamente ansiosos, com história de episódios de mal-estar ou desmaios na clínica odontológica.
Aqui estão incluídos os pacientes com mais de 65 anos e pode ser que seja necessário algumas modificações no plano de tratamento. Por exemplo, pode ser que precise conversar com o médico do paciente ou diminuir a duração da sessão, atenção à posição da cadeira odontológica, diminuir dose do anestésico ou quantidade de anestésico local. Então, não é determinante, mas pode ser que no caso do ASA 2 seja necessário algumas modificações no plano de tratamento. E mesmo com tudo isso, Andrade vai dizer para a gente que existe também, assim como no ASA 1, um risco mínimo de complicações. No ASA 3, a gente tem um paciente com doença sistêmica severa, diferenciando aqui ASA 3 e ASA 4, que os dois são doença sistêmica severa. ASA 3 limita suas atividades, ASA 4, paciente sob constante risco de morte. Atenção aqui, porque as bancas gostam de perguntar sobre esse assunto. Então, no ASA 3, geralmente exige algumas modificações no plano de tratamento, sendo imprescindível a troca de informações com o médico. Então, no ASA 2, ele dizia que podia ser necessário, talvez, algumas modificações no tratamento odontológico. Agora, aqui no ASA 3, exige algumas modificações, sendo imprescindível a troca de informação com o médico do paciente. Aqui, os procedimentos seletivos não são contraindicados, mas o paciente apresenta maior risco durante o atendimento. ASA 4, como a gente já falou, pacientes com doença sistêmica severa com constante risco de morte. Procedimentos seletivos devem ser postergados. Caso de urgência, tratados de maneira mais conservadora que a situação permita. Quando houver necessidade de endo, pulpectomia ou exodontia, realizar em ambiente hospitalar. Agora, vamos para aquela tabelinha que eu falei para vocês. Gente, eu vou montar ela agora com vocês. Isso aqui vale ouro. Guardem para sua prova de concurso público. Memorizem. Vamos lá. ASA 2, ASA 3 e ASA 4. Que as bancas mais pedem nas provas de concurso, porque é onde a gente tem maior chance de confusão. Quando a gente fala de obesidade, ASA 2, obesidade moderada, ASA 3, obesidade mórbida, e no ASA 4, segundo o Andrade, ele não toca no assunto de obesidade. Gestação. ASA 2, a gente tem primeiro e segundo trimestre de gestação, vai ser classificado como ASA 2. Paciente no terceiro trimestre de gestação vai ser classificado como ASA 3. ASA 4, não entra o assunto de gestação. Hipertensão arterial. No ASA 2, ela está controlada com medicação. No ASA 3, varia de 160 a 194 a 95 a 99. No ASA 4, a gente já tem uma hipertensão maior que 200 por 100. Infarto agudo do miocárdio. Para que o paciente seja classificado como ASA 2, esse infarto tem que ter acontecido há mais de 6 meses e o paciente estar sem sintomas. Para ser classificado como ASA 3, o infarto tem que ter acontecido há mais de 6 meses e o paciente apresentar sintomas. E para ser classificado como ASA 4, ele tem que ter tido esse infarto agudo do miocárdio dentro dos últimos 6 meses. Em relação à convulsão, para ser classificado como ASA 2, casos de convulsão controlado com medicação. Para ser classificado como ASA 3, episódios convulsivos frequentes. ASA 4 não toca no assunto de convulsão. Diabéticos tipo 2, controlados com dieta e medicação, ASA 2. Diabéticos tipo 1, controlado com insulina, ASA 3. ASA 4 não toca no assunto de paciente diabético. Vamos continuar aqui. Paciente asmático. Para ser classificado como ASA 2, é aquele paciente que usa broncodilatador de vez em quando. Para ser classificado como ASA 3, é aquele paciente que tem episódios de asma frequentes. ASA 4 não toca no assunto de paciente asmático. Angina. ASA 2 é um paciente que tem angina estável e assintomática. ASA 3, episódios frequentes de angina. E no ASA 4, é o paciente que tem uma angina e está piorando o seu quadro. Prestem atenção aqui num detalhe para ajudar na memorização. Aqui no ASA 3, olha o que a gente tem. Episódios frequentes de convulsão, episódios frequentes de asma e episódios frequentes de angina. Isso caracteriza o paciente com ASA 3, facilita a nossa memorização.
vá fazendo essas associações. Mais pra frente, temos aqui doença pulmonar obstrutiva crônica, que está lá no livro do Andrade. Vai ser classificado como asa 2, é o paciente tabagista sem doença pulmonar obstrutiva crônica. Está escrito lá desta maneira. Asa 3, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, com enfisema ou quadro de bronquite. Asa 4 não toca no assunto de doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora, algumas particularidades que estão apenas dentro dos pacientes classificados como asa 3. Muita atenção aqui, memorizem porque as bancas gostam de perguntar sobre essas particularidades. Então, segundo Andrade, nós temos ainda aqui dentro do asa 3, que são classificados como asa 3, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes portadores de hemofilia e pacientes com insuficiência cardíaca congestiva crônica com inchaço de tornozelo. Agora, algumas particularidades dos pacientes com asa 4. Segundo Andrade, são pacientes que acordam à noite com dor no peito ou falta de ar, aqueles que necessitam da administração suplementar de oxigênio de forma contínua, aqueles que têm dor no peito ou falta de ar sem realização de atividade em repouso e aqueles que são incapazes de andar ou subir escadas. Tudo isso características de pacientes classificados como asa 4. Meus queridos, agora ficou fácil demais. Guardem essa tabela. Memorizem, que isso vai ajudar muito vocês na resolução de questões sobre esse assunto. Chegamos agora nos pacientes classificados como asa 5, é aquele paciente em fase terminal, aquele que tem doença renal, hepática ou infecciosa em estágio final, ou pacientes com câncer terminal. Procedimentos eletivos são contraindicados e as urgências devemos fazer tratamento paliativo para alívio da dor. Voltando para a nossa primeira questão. Um paciente classificado pelo seu estado físico como asa 2 apresenta-se como? Vamos avaliar cada uma das alternativas. Alternativa A. É um paciente saudável, sem ansiedade e apto a suportar o estresse do procedimento. É um paciente classificado como asa 1. Vamos para a letra E. Paciente em fase terminal, é o que a gente acabou de ver, é o asa 5. Sob constante risco de morte, é aquele paciente portador de doença sistêmica severa, podia ser 3 ou 4, mas se tem sob constante risco de morte, é asa 4. C, portador de doença sistêmica severa que limita suas atividades, como a gente viu, é o asa 3. E aí ficamos com a alternativa B, que diz que o asa 2, é um paciente portador de doença sistêmica moderada ou com maior ansiedade e medo. Essa é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado. Vamos agora resolver a segunda questão. Relacione a condição médica à respectiva classificação ASA. O que a gente tinha aqui? Onde é que está? Diabetes tipo 1 controlada, hipertensão arterial controlada com medicação, infarto agudo do miocárdio recente com PA maior que 200%, e morte cerebral. Então, diabetes tipo 1 controlada, onde é que estava lá? Paciente classificado como asa 3. Então, asa 3, 1. Número 2, afirmativa 2, hipertensão arterial controlada com medicação. Onde que está isso na nossa tabelinha? Hipertensão arterial controlada com medicação é classificado como asa 2. Então, afirmativa 2 vai para o asa 2. 3. Infarto agudo do miocárdio recente com PA maior que 200 por 100. Onde que estava isso? Asa 4. Então, vamos lá. Número 3, asa 4. 4. Afirmativa 4. Morte cerebral. Qual é a classificação ASA de paciente com morte cerebral? É o asa 6. É a última classificação. Então, número 4 vai para a asa 6. Então, aqui temos a nossa sequência. Ficou 1, 3, 4, 2. A alternativa correta, a letra E, é a resposta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado também essa segunda questão. Espero que vocês tenham aproveitado essa revisão. Memorizem aquela tabelinha, imprimam, façam colorido. Isso ajuda demais no processo de memorização. E tenho certeza que a partir dessa revisão vocês não erram mais questões sobre classificação ASA. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Nos vemos na próxima resolução. Tchau!